Bom dia a todos, que a paz, a graça, as bênçãos e as misericórdias do Senhor estejam sobre cada vida, sobre cada um. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e ter misericórdia de nós. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã com um estudo cujo tema é: sentirá o Senhor as nossas dores e sente os nossos pecados? O texto básico está em Isaías 63, verso 9. E a Bíblia em que estamos meditando é a Almeida Corrigida Fiel. O texto básico assim nos fala: em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Como disse, isso está em Isaías 63, verso 9. Estamos vivendo dias difíceis. Notícias desanimadoras que nos chegam todos os dias e nos perguntamos: será que Jesus sente a dor do nosso pecado, sofre com ele e sente as nossas dores? Muitos são aqueles que dirão: não, mas eu te falo que sim, pois isso é bíblico e está na palavra. Jesus sofre com o nosso pecado e chora a nossa dor, porque tem a capacidade de sentir o que sentimos e na mesma intensidade com que sentimos. É por isso que temos que confiar e ter fé que Ele vai perdoar os nossos pecados e entender a nossa dor. E o que temos sentido, Ele sofria com seu povo, Deus sofria com seu povo cativo no Egito. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus exatores, porque conheci as suas dores. Isso está lá em Êxodo 3, verso 7. Como será possível que um cristão possa imaginar que Jesus não está se importando com aquilo pelo qual estamos passando? Olharmos para os problemas pelos quais a humanidade está passando e imaginar que Deus não está se importando, isso é não ser cristão. Ao se pensar que o Senhor é um Deus que está distante, que está ausente de nossas dores, de nosso sofrimento, é o que mais nos traz dor e insegurança. Pois se o Senhor está distante e não está se importando com a sua criação, esse é um dos maiores erros que podemos cometer em nossa vida de fé cristã. Talvez seja por isso que estamos enfrentando tantos problemas em nosso dia a dia. Oramos, clamamos e achamos que Deus não nos ouve. E nos perguntamos: será que o Senhor nos abandonou? Achamos que seus ouvidos foram agravados para não nos ouvir. E há quem imagina que o Senhor se cansou desse mundo e que não mais se importa nem com aqueles que o buscam. E assim caminham como se estivessem sozinhos nesse mundo. Esses que assim pensam é por entender que o pecado do mundo fez com que Jesus abandonasse o seu propósito de tirar o pecado do mundo, de que a sua promessa de que seríamos vencedores com ele, porque ele venceu o mundo, foi por ele abandonada. Já não se importa em dar crédito ao que disse Jesus em João 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas estou aqui com uma incumbência, que é a de dar uma alvissareira notícia de que Jesus jamais fica distante de nós. Nem Ele, nem o Pai e sequer o Espírito Santo estão alheios aos nossos problemas, ao nosso pecado e às nossas dores.
A que devemos isso? Há muitas pregações que vêm sendo ministradas, pois nem todos aqueles que trazem a palavra do Senhor procuram trazê-la com integridade, e nem sempre falam como Jesus mandou que fosse falada e pregada a palavra do Senhor, e ensinando o seu evangelho, pois aquilo que Jesus pregou, o seu evangelho, vem sofrendo muitas mutações. Muito se tem falado sobre um evangelho primitivo, mas muito pouco se tem ouvido a pregação desse evangelho. Muitos estão preferindo receber um evangelho louco, como aquele que foi pregado na igreja de Sardes, um evangelho estranho, e por isso aquela igreja foi repreendida, como vemos na palavra. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, verso 1 e 2. As obras dessas igrejas não foi achada perfeita diante de Deus, e assim sendo, diz o Senhor: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, verso 3. Essa igreja foi alertada para que guardasse o que havia aprendido e que se arrependesse, e esta seria a única forma do Senhor não vir sobre eles. Será bom que antes de julgar que o Senhor e que Jesus não estão se importando com o que acontece com esse mundo, reflitam na sua palavra. Se o mundo está passando por esses momentos, será que estamos vigiando para que o Senhor não venha sobre nós? Se o Senhor está atento a tudo o que está acontecendo. Se conhecemos e cremos naquilo que Jesus disse, sabemos que Ele está junto de nós, pois foi assim que disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Essa promessa foi feita pelo Deus encarnado, no seu último momento aqui na terra. Foi ali que subiu para o Pai. Temos sempre que nos lembrarmos do que nos diz a palavra, de que Ele é Emanuel, ou Deus conosco. Lembram-se de quando foi que leu essa palavra? Isso na palavra? Está em Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Temos que conhecer a palavra para podermos conhecer o nosso Deus. E assim sabemos que Ele vai sempre estar junto de nós, com seu Filho e seu Santo Espírito. Só assim é que iremos conhecer as suas permanências onipresentes, que é uma garantia de sua promessa. E Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, verso 19. As pregações pouco falam de fé e de arrependimento para a vida do cristão. E pode até ser que haverá alguns que, ouvindo este estudo, se perguntará: será que Jesus sofre mesmo com o nosso sofrimento? Te digo que sim. Havia em Jerusalém um homem chamado Saulo, que perseguia e matava os cristãos. Jesus estava atento à dor daqueles que estavam sendo perseguidos. E veja o que foi que disse a Saulo. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 4. Jesus sentiu a perseguição sobre ele, pois não disse: por que persegues o meu povo?
A perseguição foi sentida por Jesus, como se fosse ele o perseguido. Aqui Jesus mostra que sofre a dor daqueles que são dele. Veja qual foi a pergunta de Saulo e o que foi que Jesus respondeu. Quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos 9, verso 5. Aquele que persegue o povo de Deus está fazendo perseguição a Jesus. O que Jesus estava dizendo a Saulo naquele momento é que há uma revelação de intimidade, sentimento pleno, comunhão de amor, de entrelaçamento, união indivisível entre Deus e seu povo. O verdadeiro cristão tem com o seu Senhor um laço, uma aliança indissolúvel. Mas sabemos que trazemos em nós erros do passado. É por isso que tem que haver arrependimento. Temos que ser verdadeiramente igreja do Senhor, pois aquele que agride e persegue um autêntico cristão vai estar perseguindo a igreja de Jesus. Cada injúria que sofremos é contra o Senhor que estão fazendo, pois quando Saulo ordenava que prendessem, matassem, açoitassem o povo de Deus, essa afronta era recebida por Jesus como sendo determinada contra ele próprio. Essa passagem mostra de maneira bem evidente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentem a nossa dor, sofrem com o nosso sofrimento, porque eles se importam com o seu povo, sofrem com aqueles que sofrem e que clamam pelo seu nome. O cristão que busca conhecer e andar na palavra do Senhor não está sozinho. O Senhor escuta o seu ungido e no tempo certo ele agirá em seu favor. Sua dor está sendo sentida por aquele que te criou, a sua imagem e semelhança, por aquele que não teve medo de sofrer e passar pela morte para te levar de volta ao Pai. A palavra nos garante que não existe nada em nossa vida que Deus não conheça. E por isso foi que assim falou: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso 10. Pode ser que ainda não creiam que Jesus sente as nossas dores e se importa com o nosso sofrimento. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 25 e ler do verso 33 ao verso 45, porque ali temos uma resposta clara sobre de como Jesus se importa com os seus. Veja o que foi que Jesus falou no verso 40 de Mateus 25. Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Conhecendo o evangelho que foi pregado por Jesus, sem a conotação que muitos vêm dando a ele e fazendo com que seja recebido de forma distorcida, encontramos Jesus se importando com a deficiência dos enfermos. Veja o que fez junto ao tanque de Betesda. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Jesus se importa com a dor dos enfermos, com o sofrimento e com a solidão do leproso e com aqueles que estavam com fome. Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? João 6, verso 5. Por isso, quando Jesus encontra pessoas que estão sofrendo, ele sente a dor delas dentro de si. Sabemos o que é dor, mas será que sabemos o que é compaixão? É o que Jesus sente pela humanidade. Ele sentiu como sendo Deus e foi por isso que encarnou como homem. Ele sentiu quando caminhava por este mundo e também sentiu quando entregou a sua vida para ser imolada como o Cordeiro de Deus,
Tudo Jesus fez por sentir a nossa dor e ver o nosso sofrimento. Jesus, enquanto Deus e quando homem, sentiu no mais íntimo de seu ser divino e humano a nossa dor. Se dói em nós, dói em Jesus. Se estamos em aflição, Jesus também é afligido. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe quando estamos cansados, afligidos e abatidos. Jesus vê quando estamos decepcionados, quando sentimos que não temos com quem contar, quando fomos feridos em nosso amor próprio. Ele vê quando nos falta paz. Jesus fica ferido quando somos injuriados, quando se afastam de nós por causa de seu nome. A mesma dor que sentimos quando somos traídos, ele também sente. Quando pecamos, Jesus também sente por termos pecado contra Deus, e isso faz Jesus sofrer. A palavra nos revela que o Senhor participa de nosso sofrimento, de nossas dores e cansaço. Mas onde está isso dito na palavra, que Jesus e Deus sofrem comigo? Aqui onde vou te mostrar. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei o salvo aquele para quem eles assopram. Salmo 12, verso 5. O cristão que busca conhecer e andar na palavra do Senhor não está sozinho. O Senhor escuta o seu ungido e no tempo certo ele agirá em seu favor. Sua dor está sendo sentida por aquele que te criou, a sua imagem e semelhança, por aquele que não teve medo de sofrer e passar pela morte para te levar de volta ao Pai. A palavra nos garante que não existe nada em nossa vida que Deus não conheça. E por isso foi que assim falou: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso 10. Concluo esse estudo dizendo para aqueles que me ouvem que esse mesmo Jesus que deu sua palavra imutável, de que nunca estaria longe de nós, passou por tudo aquilo que eu e você passamos nessa vida. Foi por isso que no início eu te disse: Jesus chora a nossa dor, porque tem a capacidade de sentir o que sentimos e na intensidade com que sentimos. Você passa frio? Jesus também passou. Sentimos dor? Jesus também sentiu. Você se sente abandonado? Jesus também sentiu a dor do abandono. Estamos tristes? Jesus também sentiu tristeza. E está em Marcos 14, verso 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus sentiu o afastamento do Pai de junto dele. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46. Jesus foi tentado em tudo. E sabe o que significa tudo? É isso mesmo. Significa que assim foi em todos os momentos. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, verso 14 ao 16. Se Jesus passou por todo tipo de tentação, não seria pecado dizer que ele foi tentado para roubar, para cometer adultério, mentir, negar a Deus, trair, amar o dinheiro, cometer, enfim, todos os pecados. Mas ele veio para tirar o pecado do mundo. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Poderia ter pecado, mas não pecou. Ele conhece bem
o doce gosto da venenosa tentação, porque ele foi tentado assim como somos. Jesus veio ao mundo e conheceu o amargo sabor pelo qual passa a humanidade, que sofre dia e noite a tentação daquele que o tentou no deserto. Creia que Jesus sente o nosso sofrimento. Ele sabe de tudo pelo que estamos passando, porque ele também passou. Jesus passou por mim, por você e por toda a humanidade, o que nós não temos condições de passar. Quando questionamos Jesus, que o Espírito Santo nos faça lembrar de toda a dor que Jesus sentiu no Calvário, que ele nos faça recordar de como foi que ele, pregado na cruz, dos cravos e da coroa de espinho, que nos seja trazido a lembrança, o lugar onde foi essa dor e sofrimento lançados. Foi ali sobre a cruz. E é ali que somos convidados a também lançarmos toda essa enorme carga de sofrimento pela qual estamos passando. As nossas mágoas, tristezas, aflições, decepções, enfermidades, essas coisas trazemos sobre nós. Vamos então seguir o exemplo de Jesus. Vamos lançar sobre a cruz os nossos infortúnios, pois há 2000 anos a cruz espera por cada uma de nossas dores. É só chegarmos a ela que vamos encontrar o sangue que lá foi derramado, para que tudo aquilo que pesa sobre os nossos ombros sejam entregues a Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, uma semana abençoada. Que Deus possa falar mais aos nossos corações. Amém, Jesus.